Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Orivaldo, sou contador, sócio da Valore Brasil, uma empresa especializada em avaliação de empresas valuation, e hoje eu gostaria de tratar com vocês de um assunto que vem tomando muitos noticiários. Eu estou gravando esse vídeo no dia 29 de maio, acabou de sair no Jornal Nacional, que vem a ser a tal da crise hídrica. Eu vou até filtrar aqui no Google as notícias do último ano, e você vê que as notícias recentes, olha, há um dia, né? Crise hídrica no Brasil deve gerar disputa pela água. Há um dia, o governo federal emite alerta de emergência hídrica. Há 2 dias, crise hídrica se agrava e risco de racionamento volta a rondar. E risco de crise hídrica cresce. Quais ações não ter neste momento? Essa reportagem me chamou muita atenção. É uma reportagem do Money Times. O repórter que fez ela é o Renan Dantas. Eu vou deixar o link para essa reportagem na descrição desse vídeo para vocês poderem ver na íntegra. Eu achei bem legal, bem feita mesmo. Então, começamos com um alerta, né, do Sistema Nacional de Meteorologia. Ele emitiu o primeiro alerta dizendo que para a Bacia do Paraná, para os meses de junho a setembro, estamos com risco hídrico. Né? Esse aviso ele abrange a Bacia do Paraná, como eu falei, que atende estados populosos, né, como Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, né? Então, realmente, se a gente for olhar agora para essa situação, é como se o comandante estivesse avisando, olha, vamos entrar numa turbulência, apertem os cintos, né? Então, é uma notícia realmente importante e preocupante. Além disso, uma outra notícia que é ruim em relação à crise hídrica é que nós estamos para o período com 32% da capacidade total da região Sudeste. A região Sudeste ela representa 70% da capacidade total do país. E essa capacidade de 32%, né, os reservatórios estando em 32%, é o pior cenário desde 1931. Então realmente é sério, né? Os reservatórios estão realmente muito baixos. E aqui a gente tem uma notícia que a gente pode ver por dois ângulos, né? O lado bom e o lado ruim, né? Ele está dizendo aqui que uma das coisas que também estão pressionando a questão da crise é que nós atingimos 67 gigawatts de demanda por energia agora. E a gente voltou aos níveis lá de 2019, que eram pré-Covid, né? E ele lembra que em 2020, durante a pandemia, essa demanda foi de 60 gigawatts. Então, portanto, esses 67 aqui indicam para nós que é uma boa notícia, né? Que a economia está reagindo, à medida que a demanda por energia não deixa de ser um indicador econômico, né? Da atividade econômica. Então, para o país, para as empresas, para a Bolsa como um todo, é bom, mas infelizmente ele pressiona o sistema elétrico nacional, né? O que é ruim para nós também como cidadão. Uma outra notícia que é importante a gente não deixar passar em branco, né? É que a própria Ágora, lembra, Ágora Investimentos, que lá em 2015 também houve risco de racionamento e, ao final de contas, nada aconteceu. Então, novamente, né, quando o comandante no voo ele pede para nós apertarmos o cinto, não significa que necessariamente vai acontecer uma catástrofe. Né? É que a gente vai passar por período de turbulência. Então, as pessoas têm que sentar nos seus assentos, têm que apertar os cintos. Então, aqui o governo tem que se mexer, as companhias também, os cidadãos fazerem a sua parte na economia, né? Economizando o consumo. Então, não é necessariamente uma catástrofe. Né? E, por fim, ele fala aqui quais são, né, que eu acho que é o que todos gostaríamos de ver, né, na reportagem, quais ações não ter e quais ter. Então, primeiro ele relaciona, né, que a CESP, que é a CESP 6, é totalmente exposta à crise hídrica. Tá ok? Essa é uma ação totalmente exposta à crise hídrica. Outras ações que são expostas, nós podemos aqui relacionar a ES Brasil, a ENGIE e também as concessionárias, né? CEMIG, Copel e Light. Ok? É importante também dizer que as distribuidoras elas conseguem repassar esse aumento dos custos para os seus consumidores. Só que esse aumento do custo, esse repasse desse custo, ele vai acontecer no momento 2. Primeiro, elas vão ter esse impacto no preço, isso vai gerar uma pressão no caixa delas.
só que depois elas podem repassar, né? Então você tem aqui também um pouco aí de notícia boa e notícia ruim, né? Elas repassam, porém não imediatamente. E a reportagem chama a atenção também que a Ômega e a Eneva, que usam outras fontes de energia, né? Que é uma eólica e outra térmica, que essas podem se dar bem nesse momento, tá ok? Por fim, né, para a alegria de todos, as pessoas que, os buy holders e o pessoal que gosta de dividendos como eu, Taesa e TRPL4 são as que apresentarem o menor impacto à medida que os contratos são de longo prazo e corrigidos por índices inflacionários. Bom, essa é a reportagem, né? Como vocês viram, é mencionado que a CESP6 é a ação mais exposta a uma crise hídrica, e eu fui fazer uma pesquisa no Google, né? Sobre crise hídrica. Então eu fiz uma pesquisa aqui desde 2004 sobre o termo. Aqui é uma pesquisa, pessoal, do Google Trends, né? Que ele dá uma estatística de como um determinado tema está sendo pesquisado, né? Então o tema crise hídrica desde 2004 até o presente, ele vem aqui, né? E ele teve um pico de consultas ou de pesquisas realizados lá em meados de 2015, ou seja, na crise lá que a Ágora falou que houve o alerta, mas que a crise não aconteceu. Depois nós tivemos um outro ponto aqui depois para frente, né, nesse período, e ultimamente, né, a gente ainda está começando a ter essas notícias de crise energética, não está tão acentuado como foi antes. O que eu quero mostrar aqui, a questão da crise hídrica já foi bem mais preocupante, ou as pessoas se preocuparam mais, pelo menos até o momento. Pois bem, como ele mencionou lá a crise hídrica, a CESP como a mais exposta, realmente se você olhar aqui, olha, no gráfico dela de 2011 até 2021, nesse período, olha, de 15 até 17, realmente ela penou, né, com quedas importantes. Olha, chegou aqui muito baixo, aqui já não tão baixo, e depois ela veio numa crescente, né? Ainda falando sobre a CESP, se nós analisarmos o PVP dela, a gente observa que também, né, aquele preço da cotação fazia sentido à medida que ela foi negociado nesses 3 anos abaixo do seu valor, só da média que é negociado, que é de 0,92, né? Hoje, inclusive, está um pouco acima, mas numa curva descendente, né? Então, realmente, em havendo crise hídrica, ou até mesmo a suspeita da crise hídrica, faz com que a CESP realmente ela sofra com esse impacto, tá ok? Aí a gente tem também uma outra companhia, que é a Copel, a CPLE6. Aqui a gente observa também a mesma situação. Se vocês olharem aqui, olha, em 2015, olha como caiu a ação, a queda que ela teve, né, nesse período. Então, realmente, mais uma comprovação de que essas companhias elas sofrem com a crise hídrica. Depois de 18, ela vem num crescente, né, e, de certa forma, uma queda forte aqui, depois tende a se estabilizar com tendência de alta, né. Aqui é a Copel. Analisando também a Copel no ponto de vista de PVP, novamente mostrando que sim, crise hídrica afeta as cotações, né? Olha aqui, nesse período de 15 até 18, o PVP abaixo da média histórica. A Copel tem uma média histórica de 0,73 e, inclusive, olha que interessante, muito parecido com, com a CESP nos últimos 3 anos, com essas quedas aqui no seu indicador de PVP, mas ainda assim em cima da média, né? Bom, aí, só para terminar, olhando para aquelas companhias que são de energias, no caso da Eneve, que é energia eólica, fala que pode surfar uma boa onda, o que a gente observa, né? Ela tem um PVP ok, né, de 2,77, então hoje já está bem acima aí da sua média histórica, né? Então você observa que a média dela é de 1,15, né? E ela está hoje em 2,77, então sendo negociada bem acima da média dela. E uma situação que eu acho importante falar, né, é que o PL dela é 21,67, né? Ou seja, o valor investido nela hoje demoraria
com base nos lucros que ela gera, 21 anos para se pagar, né? Ao passo, por exemplo, aí voltando para a CESP, o PL dela hoje é de 4,44. Então, significa dizer que a Enev 3, os investidores eles estão acreditando num crescimento muito forte para que ele remunere esse PL, né? Mas a CESP, nesse momento, com essa cotação, tem um PL bem mais baixo. Claro que esse vídeo não é uma indicação de investimento e também PL sozinho, PVP sozinho não quer dizer absolutamente nada, mas são elos, né, que vão se formando. Olhando aqui para ômega 3, né, para OMGE3, o que, que nós observamos? Né? O PVP dela de 2,06, aqui a gente tem um PVP muito perto da média histórica, na casa de 2, você tem aqui a média em 2,03 e o atual em 2,06. Né? Então a OMG3 está aqui bem perto do seu preço histórico. Né? Uma coisa que é importante chamar a atenção nela é esse PL aqui. Né? Então, ela tem um PL, um preço sobre lucro, de 684, ou seja, demorariam 684 anos para o investidor que comprou o papel hoje ter esse retorno em lucro. Significa que esse lucro não está acontecendo nessa velocidade tão grande como a gente viu na CESP 4, pouco mais de 4 anos. Né? Pois bem, qual é a conclusão disso tudo? Né? O que eu gostaria de transmitir e compartilhar com vocês? A conclusão que eu chego é de que se você é uma pessoa que está olhando para o próximo mês, está olhando para os próximos 6 meses, realmente essas ações aqui, tanto da CESP, CPLE6, elas vão realmente sofrer com a crise hídrica. Né? Então, portanto, se você está pensando no curto prazo, efetivamente vai ter uma turbulência grande aí. Por outro lado, para quem gosta de investir no longo prazo, para quem não se preocupa tanto com o imediatismo, quando nós olhamos esse histórico dessas companhias, vendo que elas passaram por crises, como novamente a CESP 6 passou por essas crises, que perdurou aí por 3 anos, né, o PVP dela sendo negociado bem abaixo da sua média, mas que depois se recupera. Então, por exemplo, quem compra papéis nesses momentos de PVP muito baixo, colhe depois uma boa rentabilidade no papel. Né? Bom, então é isso. Né? Eu quero terminar dizendo que eu vejo lado bom e lado ruim, então depende muito do perfil. A pessoa de curto prazo vai realmente ver como notícias ruins, a pessoa de longo prazo não vai ver como tão ruim assim. É claro que para nós, como brasileiros, a notícia por si só é muito ruim. E você, o que você acha? Você acha que essa notícia faz sentido, que vai afetar os seus investimentos? O que você pretende fazer? Por favor, compartilhe conosco seus pensamentos, coloque aí nos comentários e a gente vai trocando umas ideias, tá ok? Obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço